Fim de mês e hora de revisar todos os filmes que eu assisti durante o mês de junho. Essa série que já tá 2 anos aí no canal, né? Onde eu falo rapidamente sobre os filmes que eu assisti. Então não é uma crítica, é muito mais uma revisão mesmo, uma resenha. Comentários breves sobre o filme. Se tiver alguma sugestão de filme, deixa nos comentários que eu assisto. Desculpa aí todo mundo que eu tô devendo filme, mas aqui nessa lista já tem alguns que vocês pediram, hein? Então aquele filme que às vezes eu não tenho conteúdo pra fazer um vídeo inteiro sobre, aqui é a hora que eu falo brevemente. Então, sem mais demora, eu abri o mês com Colonos, esse filme de 2023 que fala sobre a expedição, né, de colonização no Chile. Esse filme ele ia concorrer ao Oscar no passado, de filme estrangeiro, acabou não entrando, mas é um filme que vem com uma proposta de a história não contada do Chile, sabe? É o processo de colonização que ninguém fala sobre, é uma história oculta. No final das contas, é a mesma história de sempre, a gente sabe como é o processo de colonização. Não tem nada novo, nada diferente aconteceu no Chile em relação ao Brasil, à Argentina, até os Estados Unidos. Então não é um filme realmente inovador em nada. Apesar de algumas pessoas comentarem, eu lembro do comentário, era assim, é um filme inovador em questão técnica e história, porque é uma história chocante. A história é realmente chocante, mas é aquela história que a gente já cansou de ver. Colonizador que não tá nem aí para os indígenas, que estupra, que mata, que extermina, e também uma briga interna entre os próprios colonizadores, né? Então o processo ali deles colonizar não é um processo pacífico nem entre eles. Então é uma coisa meio controversa. É um tema recorrente no cinema. E esse filme ele tem um orçamento muito baixo. Ele foi um filme que teve problema para se bancar, né? Então a gente vê isso em tela. Você vê, sabe que as pessoas estão colonizando um país, mas a gente vê eles invadindo uma pequena vilinha. É pequeno, é tudo pequeno. E o fato de ser pequeno é uma coisa que me incomodou no filme. Fora que tem uma passagem de tempo lá que eu não gostei muito, estou estendendo demais nos colonos. Prossegui com Kokoda, esse filme de 2004. 2004 não, 2006, que é Legião de Heróis em português, né? Kokoda é uma ilha na Austrália que é uma história, a primeira derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Foi os australianos que derrotaram ali, depois de Pearl Harbor, os japoneses que estavam tentando entrar na Austrália. É uma história heróica, também é um filme de baixo orçamento, mas aqui eles conseguem resolver muito bem. As cenas de ação são legais, o protagonista, diferente de muito protagonista, ele é um protagonista frágil que tem crises durante o filme. Ele começa a gritar e os coadjuvantes têm que ajudar ele a voltar à sanidade. Então eu achei bem inovador nessa questão. É um ótimo filme de guerra, com aquela pegada filme de guerra na floresta, sabe? Vietnã da vida. Recomendo Kokoda. Depois eu assisti esse Cold Meat, ou Carne Fria, enfim, Sangue Frio. É um filme da Netflix muito ruim. Não recomendo, é um filme chato, ele é pretensioso, ele quer ser genial, mas a gente mata em 10 minutinhos o que vai ser esse filme. E depois da metade ninguém suporta mais esse filme. Eu acho que o editor, durante o processo de edição do filme, desistiu de assistir. Depois eu vi O Último dos Moicanos. Esse que é um filme que pedem bastante aqui, né? Quem pede sabe que pediu. E sério, eu tenho um problema com O Último dos Moicanos. Eu não gosto do storytelling desse filme, eu não consigo entender muito bem as motivações. A direção é meio perdida, eu não sei quem tá indo pra lá, quem tá vindo pra cá. A cena final, ela é muito anticlimática, tem um suicídio de uma moça que nossa, é muito anticlimática, estranho a direção. Eu tenho um problema muito sério com esse filme, de verdade. Depois eu vi o Shaolin Soccer, né, o Kung Fu Futebol Clube. Esse filme de comédia que foi um sucesso nas locadoras, eu lembro de gostar muito desse filme quando criança, mas reassistindo não foi tão legal não. Era melhor ter ficado só na nostalgia mesmo, porque ele é legalzinho, ele é engraçado numa dose, mas não me pegou muito mais não. Eu sequer dei uma risada durante o filme, falar a verdade. Mas é um besterol bem bom aí pra quem gosta desse gênero. Depois eu vi esse documentário da série do Unknown, né, o Desconhecido, que é o das Pirâmides Escondidas, que essa série, tá? O Unknown, que eu já vi, A Caverna dos Ossos, já vi outros também, que é tudo bom e muito intrigante também. Aqui fala sobre a descoberta de uma nova pirâmide que está escondida embaixo ali de alguma área ali do Egito. É sensacional a direção desse filme, tá? Inclusive eu recomendo qualquer filme da série Unknown. Depois eu vi esse filme brasileiro, né, que é o Assalto na Paulista. Assalto na Paulista, que é uma produção que conta a história, uma história real, né, de um assalto que aconteceu na Avenida Paulista. O filme ele é muito bom, muito bem dirigido. Eu realmente gostei da inserção de flashback, da história da moça. O filme tenta trazer uma subjetividade para cada um dos membros do assalto e todo mundo atua bem ali. Inclusive eu fiquei muito feliz, porque nesse filme tem um camarada que eu já gravei com ele, né, o Kleider. O Kleider, né, que ele tá naquele filme, naquele vídeo que eu fiz sobre a produção de um filme independente.
Ele foi um dos atores, ele aparece ali no filme, né? Por Trás da Odisseia. Vocês não assistiram, tá aí no canal, é bem legal. Mas em geral, o Assalto na Paulista é um filme que eu recomendo, é um filme decente. Depois eu vi Stuart Little, né? Esse filme que... Stuart Little, ele é meio engraçado em certo nível. Você não pode ficar pensando muito sobre Stuart Little. Tipo, nesse universo aí que criaram, os animais falam ou não? Os humanos entendem os animais ou não? Eu não estou entendendo qual que é a lógica desse universo. Mas é um filme bem feito, né? É um filme que o efeito lá, o próprio Stuart, ele é um personagem... Ele tem um efeito especial que até hoje convence. E ele é um personagem carismático no final das contas. Eu adoro o Stuart Little. Mas não é um filme, é um filme meio furado em alguns momentos. Imagina você sendo um órfão, vindo um casal de branco querendo adotar alguém, saindo com um rato. Você ia ficar um pouco decepcionado, né? Mas Stuart Little tem várias sequências marcantes, a corrida lá do gato, no carrinho de controle remoto com os gatos atrás, ou a corrida de barco. E eu lembro de jogar esse jogo no PlayStation 1, se eu não me engano, e era maravilhoso, Stuart Little 2. É um filme icônico, no mínimo é um filme icônico. Depois eu vi outra produção da Netflix, eu não sei por que eu me coloco nessa posição de assistir esses filmes da Netflix, mas não. Mas esse Under Paris, né, por baixo de Paris, é um filme mas tão idiota, com um teor ainda de crítica ecológica. Nossa, que filme horroroso. O efeito especial é uma ofensa, os protagonistas são esquisitos. O que liga uma pessoa a outra, quer dizer, uma moça que perdeu toda a equipe num processo lá com os tubarões, se liga com um policial porque ele também perdeu a equipe dele numa guerra. Quer dizer, a única coisa que liga esses dois personagens é uma coisa fútil dessa. Nossa, que coisa horrorosa, que roteiro ruim. De verdade, o Under Paris foi um filme sofrível. Depois eu vi o Profissional, né? Leon Profissional, fiz um vídeo completo, é o vídeo anterior, não preciso falar. Eu gosto de Leon, tem alguns pontos ali que me pega, tá tudo no vídeo anterior. Se tiver interesse em saber minha opinião, dá uma olhada lá. Depois eu vi esse documentário, Nardone, né? Que é um documentário da Netflix, de verdade. A Netflix hoje, ela só sabe fazer documentário, porque pelo amor de Deus. Mas esse Nardone é engraçado porque o caso Nardone é um caso tão famoso que a gente tende a achar que a gente sabe o que é, né? É o pai que jogou a filha, enfim, já está resolvido. Mas esse documentário ele traz um ponto interessante que tem coisas que a gente ainda não sabe, que é mistério dentro desse caso. Por exemplo, por que havia sangue de homem dentro do carro? E por que tinha marcas de mão de criança que era mancha de sangue nas paredes? De mão, marca de mão, enfim. Tem várias coisas nesse processo que foi ignorado na simulação 3D lá que fizeram no júri, os jurados fizeram, que não pega com a história, entendeu? E isso é interessante, é uma história que até hoje intriga. Não é à toa que o caso Nardone é um caso muito famoso, mas eu fico curioso porque tudo que é famoso de caso de assassinato, de morte, tem a ver com uma família de classe alta, média, né? Tudo um nome legal, né? Nardone, von Richthofen, né? Nunca é um da Silva. Eu acho engraçado, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente dá muita atenção para esses casos também. Vamos falar sério. Porque não falta caso bizarro de cidade pequena, aqui perto de casa, aqui uma cidade chamada Conceição das Alagoas, tem cheio de história louca, assim. Mas não, a von Richthofen, que é a fama, enfim. Depois eu vi 13, né? Que é esse outro documentário que está na Netflix, que é um documentário que concorreu ao Oscar, que fala sobre a questão carcerária nos Estados Unidos. De verdade, que documentário excelente é esse. O melhor documentário do mês que eu assisti. Ele é um documentário investigativo, mas ele é um documentário com personalidade, com direção. Você vê o diretor ali, sabe? Não é aquele filme reportagem. Ele é um filme realmente com característica cinematográfica e ele consegue te convencer algumas coisas que, poxa, é muito legal. E é muito doido como ele consegue trazer umas histórias que é chocante. O documentário é chocante porque ele mostra algumas imagens que a gente não quer ver, mas que é importante para a gente saber a história. Por que os Estados Unidos tem uma população carcerária tão grande? Por que sempre a droga que era representada por uma população que eles queriam incriminar, ela é ilegal automaticamente? Quer dizer, não gostamos dos hippies, então vamos se proibir o LSD, a maconha, enfim. É muito interessante, esse documentário ele vai para vários lugares ali. Por fim, assisti a primeira temporada de Casa do Dragão. Casa do Dragão, House of Dragon, eu nunca assisti, né, o Game of Thrones, e eu não sou muito de ver série, né? Por incrível que pareça, eu consegui assistir. Ainda tem aquelas barrigas, ai meu Deus, quem casa com quem, não vai para lugar nenhum. Mas uma coisa que me pegou foi o desenvolvimento dos personagens. Os personagens são interessantes, vai desenvolvendo, você vê e fala, meu Deus, eu acho que vai acontecer alguma coisa. Nada muito surpreendente no final das contas.
É aquela coisa assim, você sabe exatamente o que esse cara é capaz e o que ele vai fazer, você não se surpreende quando acontece. Mas é tão bem feito, é tão bem executado que vale. Eu gosto dos atores, eu gosto de tudo do filme. A trilha sonora é ótima também. Eu me pego ouvindo, às vezes, no Spotify a trilha, enfim. House of Dragon tem o sucesso merecido, tá? É uma produção de alto nível, sim. E, enfim, eu acho foi isso, né? Esses foram os filmes que eu vi durante o mês de junho. Agora, antes que me peçam de novo, eu vou falar do Vai e Veja no próximo vídeo. Calma aí, por favor, amigo. Se tiver alguma outra sugestão sem ser o Vai e Veja, pode deixar nos comentários que em julho eu comento, tá? Obrigado por assistir, deixa um like, um comentário. Tem um QR Code que eu vou deixar aqui do lado, se quiser patrocinar o canal de alguma forma. Me segue lá no Instagram. Enfim, até o próximo e tchau.